Glória a Deus, amém, meus irmãos? Amém? Sal da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, para Jesus dá para melhorar mais, né, meus irmãos? Para Jesus é o de melhor, amém? Abra a sua Bíblia, você que trouxe o dízimo, trouxe a sua oferta, já pode pegar aí, já em nome de Jesus, já pode colocar na alfilastra. Hoje eu quero falar sobre Efésios capítulo 6 e versículo de número 10, amém? Quero que os irmãos encontrem aí a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos, em nome de Jesus. Efésios 6, versículo 10, e olha o que nos diz a palavra do Senhor. Todos encontrou? Amém? Olha o que diz: no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astuças ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu quero trazer nessa noite. E o que me chamou a atenção, meus irmãos, nessa mensagem é a presença de Deus. E eu quero falar algo aqui nessa noite que o Espírito Santo, ele me incomodou tanto para mim poder falar nessa noite. Eu estava ali em pé, enquanto os irmãos tinham as oportunidades, e as irmãs louvavam, e o Espírito Santo me incomodou tanto que, para mim falar algo do que aconteceu dias atrás. O Brasil inteiro parou. O Brasil parou. Quantas pessoas pararam de frente de uma televisão, escolas pararam, multidões pararam, pedindo ali a convocação do Neymar para a seleção brasileira. Foi o momento mais esperado para o Brasil, e o Espírito Santo me incomodando ali naquela hora. Quantas crianças parou, adolescente, jovem, uma nação inteira parou para ver talvez um ídolo, para ver talvez um homem, colocando a esperança nesse homem, colocando a esperança nesse homem para ver se ganha a Copa do Mundo. Imagina uma nação inteira parando por causa de um homem. E quando nós olhamos para a igreja não se prostra mais, a igreja não quer orar mais. Sabe qual é o momento mais esperado da igreja? Não é um homem. O momento mais esperado da igreja é a volta de Jesus, é a volta de Cristo. Sabe qual é a certeza da igreja? Qual é a fé da igreja? Não é uma Copa do Mundo, não. É saber que Jesus, ele vai voltar para nos buscar. É saber que Jesus vai voltar para nos buscar. Ei, igreja, eu estou dizendo, a nossa fé, ela não está no homem. A nossa esperança não está no homem. A nossa esperança não está na Copa. A nossa esperança é Cristo. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Em breve ele voltará para nos buscar. Eu estou dizendo que Jesus vai voltar para nos buscar. Nós temos que nos prostrar, é diante de Cristo. Nós temos que nos dobrar, é diante de Jesus Cristo. O que você está ensinando para o seu filho? Quantos que têm ídolos lá fora? E eu quero falar para a igreja nessa noite: o nosso ídolo é Jesus Cristo.
Ele é o nosso ídolo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é a nossa esperança. Ei, a Bíblia diz que tudo passará, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Querendo o diabo ou não, a palavra vai se cumprir. Vai passar tudo aqui nessa terra. A Copa do Mundo vai passar, o futebol vai passar, a bebida vai passar, a farra vai passar, mas eu quero falar para vocês: a palavra não passará. Sabe o que me chama a atenção? É que muitos colocam a sua fé em homens, muitos colocam a sua esperança em homens, e não colocam em Jesus Cristo. O que você está ensinando para o seu filho? O que você está ensinando para a sua filha? Será que você está ensinando ele a jogar futebol? Será que você está ensinando ele ao videogame? Será que você está ensinando ele as coisas do mundo? Será que você já tirou tempo para ensinar a respeito de Cristo, a respeito da volta de Jesus, a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito daquele que se entregou naquela cruz, daquele que passou por uma via dolorosa, daquele que foi colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, daquele que carregou uma cruz tão pesada, daquele que levou 39 chibatadas, daquele que passou o que passou, mas não desistiu. Por amor de mim e por amor de você, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é digno de adoração, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de abrir o livro. Eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o grandão da Galileia, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a videira verdadeira. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. E a morte foi tragada. Ó morte, onde está a tua vitória? Ei, nem a morte conseguiu vencer ele. Sabe por quê? Porque ele tem a chave da morte. Ele tem nas mãos aquilo que nem o homem pode ter, aquilo que nem Satanás pode ter. Ele tem na mão a nossa salvação. Por intermédio de Jesus Cristo nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. É por ele, porque dele são todas as coisas. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou dizendo, igreja, a nossa vitória é através de Jesus Cristo. Ele venceu o principado, ele venceu potestade, ele venceu toda a força maligna e diabólica. E agora eu estou diante de um texto: principado, potestade, príncipe das trevas, a horta espiritual da maldade. Olha as classes. Quem disse que Satanás é bagunçado? Quem disse que o diabo é bagunçado? Ele é organizado. Você acha que ele vai vir nos atacar? Você acha que ele vai nos atacar de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não, ele vai vir para nos atacar. Mas quando ele vier para nos atacar, nós temos que estar revestido. Nós temos que estar revestido dessa armadura de Deus, porque ele não vai parar, ele vai continuar nos atacando. Mas nós temos que estar revestido. Nós temos que estar revestido das armaduras de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto, que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever esse texto, ele vai escrever ali para Éfeso e vai dizer assim: olha, meus irmãos, minhas irmãs, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo para a igreja: a única forma de nós vencer Satanás é nos revestindo do poder de Jesus Cristo, é nos revestindo da autoridade de Cristo. Porque Satanás, ele não pode contra Deus, ele não pode contra Jesus Cristo. Mas para querer atingir Deus, para querer atingir Jesus Cristo, ele vai querer tocar na igreja. Sabe por que você é perseguido? Sabe por que você é perseguida?
É porque você carrega a marca da promessa, é porque você carrega a presença do Espírito Santo. Eu estou dizendo, é por isso que ele vai lutar. Ele pode vir com as ciladas, mas quando ele vier, ele vai encontrar dentro de mim, dentro de você, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. É por isso que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, nós temos que nos revestir da oração, nós temos que nos revestir do jejum, nós temos que estar voltado para Deus e estar na união com os irmãos, congregando. Meus irmãos, é necessário congregar, é necessário ter uma busca com Deus, uma entrega com Deus. Como é que nós queremos vencer um ser que é espiritual? Ele não é físico. Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o meu levantar, Ele conhece a tua jornada, Ele conhece aonde você foi, aonde você não foi, Ele te conhece, Ele sabe o que você está fazendo. A Bíblia diz que Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Você acha mesmo que Ele vai brincar? Você acha mesmo que Ele vai brincar? Ele não vai brincar em serviço. Sabe por que ele não vai brincar? Ele já está condenado. Para ele não tem mais salvação, para ele não tem mais perdão. É por isso que ele luta contra a minha vida, contra a tua vida. É por isso que ele luta tanto, para querer nos barrar, para querer nos impedir de adorar esse Deus vivo, de glorificar esse Deus vivo, o qual nós servimos, meus irmãos. Como é que a igreja quer vencer? Como é que a igreja quer vencer, meus irmãos, se não tem oração, se não tem busca, se não tem entrega? Como é que nós queremos vencer desse jeito? Dia de culto, meus irmãos, não basta vir um culto domingo, não tem que vir só no domingo, tem que vir na quarta também, tem que vir na sexta orar também, tem que participar das atividades da igreja. Cadê a união da igreja? Cadê os irmãos? Como é que os irmãos querem vencer? Como é que quer alcançar a vitória? Se não está buscando revestimento, se não está buscando a comunhão. O papel da igreja é trabalhar em união, o papel da igreja é trabalhar em conjunto, o papel da igreja é caminhar junto. Não tem como um ir para a esquerda, outro ir para a direita. Não tem como. Como é que nós queremos vencer desse jeito? Como é que nós queremos vencer o nosso inimigo, Satanás? Como é que nós queremos vencer ele dessa maneira? Ei, quando a igreja ela se coloca em oração, quando a igreja dobra em oração, ei, pode ter certeza que vai cair fogo do céu, vai cair poder do céu, e ele não vai resistir, ele não vai ter vez. Eu estou dizendo, ele pode entrar por essa porta, mas ele pode entrar, mas quando ele entrar, ele vai sair. Sabe por quê? Ele vai encontrar uma igreja que ora, ele vai encontrar uma igreja que busca. Ei, eu estou dizendo, necessário. O apóstolo Paulo olha ali e ele começa a descrever. Ele olha para aquela armadura daquele soldado, começa a descrever a armadura toda composta. Meus irmãos, como é que nós quer ir para a guerra de qualquer maneira? Como é que nós quer guerrear desse jeito? Como é que nós quer ir guerrear? Como é que nós quer ir avante dessa maneira? Ah não, se deu certo orar hoje, amém. Se não deu, amém também. Se deu certo ir para o culto hoje, eu vou. Se não deu certo, amanhã eu vou. Como é que é vencer desse jeito? Aí manda mensagem, pastor, ora por mim. Pastor, é como se o pastor tivesse a varinha mágica para bater. Não, irmão, vou bater a varinha mágica e já está resolvido. Não é assim que se funciona. Nós não temos que esperar só pela oração do irmão ou da irmã, mas nós temos que se prostrar em oração também. Nós temos que ter uma busca com Deus também. A luta vem, o problema vai vir sim, o dia mal vai vir, vai. Mas quando vir essas coisas, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados, meus irmãos. A preparação é essa. Nós temos que andar preparados. Meus irmãos, é tempo. Isso aqui é sério, meus irmãos.
Não dá para brincar. Se você está brincando, pare de brincar hoje. Não brinca. Não brinque, meus irmãos. Não brinque de maneira nenhuma. O nosso adversário, ele é artuço. O nosso adversário, ele é artuço. Ele cria cilada. Ele cria emboscada. Mas só que é necessário a gente ter a presença de Deus. É necessário a gente ter revestimento de Deus. É necessário a gente nos fortalecer no Senhor. Quem Senhor é esse? Jesus. E na força do seu poder. Como é que nós quer vencer a depressão? Como é que nós quer vencer a ansiedade? Como é que nós quer vencer a opressão? Se nós não estamos buscando revestimento, nós não estamos buscando nos fortalecer no Senhor Jesus e na força do seu poder. Como é que nós queremos vencer dessa maneira? Meus irmãos, entenda que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não. A nossa luta é contra principado, potestade, príncipe das trevas e a horta espiritual da maldade. A nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. A nossa luta é contra ele. A nossa luta não é contra o ser humano, não. A nossa luta é contra Satanás. Ei, a nossa luta não é contra nossas esposas, não. A sua luta não é contra o seu marido, não. A sua luta não é contra o seu filho, não. A sua luta é contra principado, potestade. Sabe qual é a única forma de você vencer? Através da oração, do jejum, da palavra de Deus. É o alimento. Nós temos que nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da oração. Nós temos que nos alimentar da busca. Nós temos que ter uma busca diária com Deus todos os dias. Nós temos que nos prostrar em oração, buscando a Ele, clamando a Ele, suplicando. É necessário. Ei, está na hora de você parar de olhar com esse olhar físico e começar a olhar com o olhar espiritual. Não é o físico, mas é o espiritual. O físico eu estou vendo, você está vendo, mas e o espiritual? Ei, no espiritual está acontecendo guerra agora. No espiritual está acontecendo luta agora. E está batalhando os anjos de Deus contra os demônios. Há uma guerra no mundo espiritual. Há uma guerra travada. Daniel, ele entra na oração 21 dias. Só que a resposta de Daniel já tinha sido atendida no primeiro dia. Só que no meio do caminho se levantou principado. No meio do caminho se levantou ali barreira. Só que agora Miguel é enviado. Aí Miguel fala para ele: ei, eu ouvi a tua oração. Deus ouviu a tua oração bem no primeiro dia. Talvez nós estamos em oração hoje aqui. Nós estamos orando. Nós não estamos vendo o resultado. Mas pode ter certeza que o resultado vai chegar. O resultado vai chegar. Uma oração feita, meus irmãos, com sinceridade. Uma oração feita, oh, meu Deus. Uma oração tem poder. Ore. Está cansado? Ore. Está passando por luta? Ore. Não deixe de orar. Nós temos que buscar esse revestimento da parte de Deus. Eu amo Deus demais, irmão. Sabe por que eu amo Deus? Ainda com as minhas falhas, com meus erros, Ele continua me amando. Mas sabe o que é o bom de Deus? O bom de Deus é que Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. O bom dele é que Ele não passa a mão na cabeça. Não tem filhinho, não tem filhinha, não tem uai, não tem ui, não tem meu pé tá doendo, não tem queridinho, não tem queridinha. Não tem, Ele não tem dó. Quando Ele desce a espada, Ele desce sem dó. Quando Ele entra para corrigir, não tem oração do pastor, não tem oração do diácono, não tem oração do presbítero. Quando Ele entra mesmo para tratar dentro de uma casa, pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. Quando Ele quer te chamar no eixo, pode ter certeza que Ele vai te chamar no eixo.
Mas nós estamos vivendo uma geração, sabe qual é a geração que nós estamos vivendo? A geração do mimimi. Se você ouve uma palavra dura, não vou mais na igreja. Se você ouve um não de Deus, eu não vou mais na igreja. Se você ouve um não vou congregar mais. Deixa de congregar. Deus é amor, mas também é justiça. Deus, Ele vai corrigir sim os seus filhos, porque Ele ama. Ele vai corrigir, Ele vai exortar, Ele vai chamar atenção, porque Ele nos ama. Sabe por que nós amamos Ele? Porque Ele nos amou primeiro. Olha o amor de Deus por mim, olha o amor de Deus por você, olha o quanto Ele nos ama. Só que agora nós estamos vivendo uns tempos que nós estamos trocando essa presença por qualquer coisa. Nós estamos deixando a presença de Deus por um momento que vai passar, por um momento passageiro. Aí Deus está dizendo, está na hora de começar a voltar o primeiro amor. Deus está dizendo, está na hora de começar a voltar o primeiro amor, a primeira busca. Deus está dizendo, eu quero uma entrega. Deus, Ele não quer uma entrega pela metade, Ele quer uma entrega completa. Quantos livramentos Ele tem te dado? Talvez esse câncer era para ter te matado, talvez esse AVC era para ter te matado, talvez essa leucemia era para ter te matado, talvez esse infarto era para ter te matado. Olha você aí, você está vivo. Sabe por quê? Porque Ele te deu graça. Sabe por quê? Porque Ele te livrou. No meio da pandemia, quantos não morreram? No meio da pandemia, quantos não se foram? Mas olha você aí, sabe por quê? Porque Ele tem te guardado. Foi a presença dEle que tem te guardado. E eu em casa pensando comigo, eu dizendo assim, o irmão Luciano trabalha ali no presídio, ele está ali trabalhando, talvez a esposa dele está em casa, o filho está na escola, talvez está lá, mesmo que ele não possa alcançar eles, mas uma oração que é feita por ele, pode alcançar a família dele. Mesmo que ele não esteja lá, mas ele está orando para que Deus possa guardar, ele está orando para que Deus possa proteger. Você tem orado pelo seu filho, você tem orado pela sua filha, você tem ensinado ele a orar lá na escola, você tem ensinado ele a orar lá dentro da sua casa. É guerra, nós estamos em guerra. Nós temos que pensar, mas a guerra acabou nada. Jesus venceu a batalha, venceu. Só que Satanás, ele não desiste. Cinturão da verdade. Meus irmãos, entenda que o cinturão da verdade, irmão, é se revestir de Cristo, é a palavra de Deus. Cinturão da verdade, os nossos lombos têm que estar cingidos. Sabe aquele, eu vou falar. Aí muitas das vezes, irmão, mas o senhor prega mandando indireta? Não é indireta não, é direto logo. Eu não trabalho com indireta, é direto. Deus me deu a mensagem, vai ser pregado e acabou, irmão. A mesma coisa quando Deus usa o pastor, usa o irmão com o meu lombo, que eu saio daqui com os lombos todo amaciado, eu acho que é bom. Eu prefiro uma verdade doída do que uma mentira enganada. Eu prefiro estar aqui dentro ouvindo a verdade, ouvindo, o lombo está doendo, as costas estão doendo, mas eu vou aprender a servir a Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim: ei, cingis o vosso lombo com a verdade. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim: ei, a verdade tem que ser dita. Ei, você tem que ouvir a verdade. Você tem que ouvir a verdade para quando vier a guerra, para quando vier a luta, você permaneça firme. Cinturão da verdade. A verdade é Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta sim, a verdade transforma. Que verdade é essa? Jesus Cristo. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu não quer ir com eles não? Vai. Os discípulos voltaram para trás. Aí Pedro olha para Jesus: para quem eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A palavra, ela é de Deus. A palavra é do Senhor Jesus. Só que nós estamos vivendo uma geração que você vai falar, não quer ouvir mais.
Você fala uma verdade, eu vou mudar de igreja, eu vou procurar outro ministério, aí passa por um, passa por outro, daqui a pouco já está na igreja católica, daqui a pouco já está no centro, daqui a pouco já está no mundão. Porque muitas das vezes eu ouvi uma verdade, irmão, agradeça a Deus por essa verdade. O apóstolo Paulo vai corrigir a igreja ali de Éfeso e vai dar uma exortação e vai dizer: ei, cingi o vosso lombo, porque Satanás ele vai bater dos quatro cantos, ele não vai ter dó, mas quando ele bater, vocês estejam cingidos com a verdade. Vocês estejam revestidos com a verdade, vocês estejam com a verdade, vocês estejam com Cristo, vocês estejam fortalecidos no Senhor Jesus. Ele pode vir, ele pode bater de frente, mas quando ele bater de frente, ele vai ver dentro de mim, ele vai ver dentro de você a verdade. A verdade dói, sim, mas a verdade te dá força, a verdade te fortalece. Meus irmãos, eu até preparei aqui, igual eu falo para os irmãos, não consigo pegar com o esposo. Eu preparei um texto aqui, irmão, mas eu não consigo porque Deus não permite eu entrar muito nos esposos. Ainda Deus não permite. A forma que Deus me usa é assim mesmo, irmão. É desse jeito assim mesmo. É desse jeito assim que Deus me usa. É dessa maneira. O que eu não posso pregar é heresia. Sendo a palavra, acabou. Coraça da justiça. Eu não vou falar porque o tempo não vai dar, mas eu vou repetir essa mesma mensagem quando eu tiver outra oportunidade de trazer essa mensagem. Mas eu quero que a igreja entenda uma coisa, irmão. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever essa carta, ele está ali dentro de uma cadeia, preso. Quantas cartas ele não escreve preso? Agora imagina o que aquele homem enfrentou. Imagina aquele homem orar para Deus e falar: Deus, tira esse espinho da minha carne. Deus falou: a minha graça te basta, a minha presença te basta, eu sou tudo na tua vida. Aí Deus está dizendo, aí quantas vezes a pessoa você quer desistir? Quantas vezes você quer parar? Aí Deus está dizendo assim: ei, a minha graça basta na tua vida, a minha presença basta na tua vida. Aí Deus está dizendo assim para Paulo: Paulo, tu está preso, Paulo, tu está apanhando, Paulo, tu está sendo perseguido, mas a minha graça te basta, a minha presença te basta. Faça a minha obra, Paulo, faça a minha vontade, Paulo. Vai, anuncia a minha palavra. Sabe como é que nós combatemos os falsos profetas, as heresias nos tempos de hoje? É com a verdade. Satanás ele não gosta da verdade. Ele não gosta, porque ele foi tentar Jesus no deserto. Entenda, quando ele está tentando Jesus no deserto, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Só que depois Jesus vai ter fome. Mas Satanás ele é tão esperto. Por que ele não foi no primeiro dia? Por que ele não foi no segundo dia? Jesus estava orando, Jesus estava jejuando. Por que ele não foi no terceiro? Por que ele não foi? Porque ele foi depois que Jesus terminou. Ele olhou, viu aquele momento. Agora eu pego ele. Aí olha para Jesus e fala assim: mas tu não é o filho de Deus? Tu não é o filho de Deus? A primeira coisa que ele queria colocar na mente de Jesus era a dúvida. Quantas pessoas que Satanás coloca dúvida? Aí hoje eu estava no trabalho, o rapaz olhou assim para mim: mas essa Bíblia evangélica nos tempos de hoje, ela está meio errada, não está não? Ela disse, essa Bíblia lá, disse, ele falou: não, lá na Etiópia, a verdadeira Bíblia está lá, diz com os monges que está lá no monte. Aí eu falei assim: e rapaz, não, a verdadeira Bíblia está lá, essa Bíblia de vocês aí, não, porque diz que se perdeu umas cartas no meio do caminho. Aí eu falei assim para ele, eu digo: mas e Deus vai errar? Olhei para ele assim: tem como Deus errar? Tem como o Espírito Santo errar? Aí ele olhou assim para mim, eu digo: não, a minha Bíblia não está errada não, errada está em nós. Não tem como essa Bíblia estar errada. Aí eu falei para ele: tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Como é que a minha Bíblia está errada? Como é que a palavra está errada? Aí ele olhou assim para mim e disse:
Aí ele falou assim: eu digo, é só o senhor estudar a Bíblia que o senhor vai aprender. Começa a estudar a palavra. Pronto, a resposta para ele foi essa. E ele saiu. Pronto, não precisou nem debater com ele, nem dar argumento para ele. Satanás queria munição. Ele queria munição, ele achou a verdade. Pronto, acabou. Estuda a Bíblia. O que está aqui está escrito. Não tem como aqui. Jesus disse: aquele que tirar ou aquele que acrescentar. Tem como mudar essa mensagem aqui? Tem como mudar essa palavra? Não tem. Essa palavra aqui é a boca de Deus falando comigo e com você. E o que me chama a atenção no texto, que Satanás olha para Jesus e diz assim: mas tu não é o filho de Deus? Pega essa pedra aí, ó. Pega ela, transforma em pão e come. Eu amo Jesus. Toda vez que eu estudo a mensagem de Jesus, irmão, eu fico encantado e admirado. Aí Jesus olha para Satanás assim e diz: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, não só de carro nós vive, não só de casa nós vive, não só de trabalho nós vive. Quantas pessoas que por causa do trabalho não congrega, quantas pessoas só por causa do trabalho, trabalha de dia, trabalha de noite, não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo para cultuar, não tem tempo para estudar a Bíblia, não tem tempo para orar, só vivendo do trabalho. Eu e você não vive do trabalho, eu e você não vive da casa, eu e você não vive do carro, nós vivemos da palavra. Jesus olha para Satanás e diz: ei, não só de pão viverá o homem, mas eu vivo é da palavra. Agora está aqui, ó. O irmão Grey falou que prosperidade não é pecado, irmão. Mas a teologia da prosperidade nos tempos de hoje não tem nada a ver com o evangelho. Aquele evangelho que te ensina você a buscar carro, aquele evangelho que te ensina você a buscar casa, aquele evangelho que te ensina prioridade à sua vida, prioridade à sua casa, prioridade à sua família, isso não é evangelho. Sabe quem é prioridade na minha e na tua vida? Prioridade é Cristo. Prioridade dentro da nossa casa é a palavra. Prioridade é Jesus Cristo. E Ele disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e até mais coisas serão acrescentadas. Não se preocupei com o amanhã, porque o amanhã a Ele pertence. Mas buscais agora, se lançais agora. Começa a dar prioridade para Jesus, começa a dar prioridade para a palavra. A palavra tem que ser prioridade na minha vida. A palavra tem que ser prioridade na sua casa. A palavra tem que ser prioridade no seu casamento. A palavra tem que ser prioridade no meio da sua família. A palavra tem que ser prioridade em nossa vida. Como é que nós queremos vencer Satanás desse jeito? Como é que nós queremos vencer os demônios desse jeito? Como é que nós queremos vencer essa guerra que nós estamos enfrentando se não tem palavra? Está faltando palavra nessa nossa geração, está faltando Bíblia nessa nossa geração, está faltando um evangelho genuíno, está faltando esse evangelho. Cadê esse evangelho de confronto? Cadê esse evangelho que nos ensina? Cadê esse evangelho nos tempos de hoje? Meus irmãos, nós estamos em guerra, nós estamos em luta, nós estamos em guerra. Nós precisamos do evangelho. O evangelho precisa ser pregado, a renúncia precisa ser pregada. Nós temos que ensinar para esses jovens, para esses adolescentes, para essas crianças, o evangelho de Jesus Cristo, a graça. Está faltando. Olha para o teu filho, olha para a tua filha, olha para a igreja nos tempos de hoje. Aí o rapaz olhou para mim e disse assim: não, mas irmão, mas quanto tempo o senhor tem um dom da revelação? Eu falei: a maior revelação é a palavra de Deus. Aí ele olhou para mim e disse: quantas pessoas que vai na igreja buscar revelação e busca de uma revelação? Ei, eu estou dizendo que a maior revelação é a palavra, a maior profecia é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. A única forma de nós vencer o nosso
nosso adversário, é guardando a palavra no nosso coração. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. É guardar a palavra no nosso coração, é guardar a presença de Deus no nosso coração. Eu só falei aqui de um elemento. Meus irmãos, como é que nós queremos vencer? Como é que nós queremos vencer desta maneira? Como é que nós queremos vencer a depressão? Como é que nós queremos vencer a ansiedade? Toda a Bíblia é o suficiente. Não é a ciência, não é o psicólogo, não é o médico, não é o advogado, não é o presidente, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Meus irmãos, a nossa fé é Ele, é Jesus Cristo. A nossa esperança é Ele, é Jesus Cristo. Jesus está dizendo: está faltando a minha presença na tua vida, está faltando a minha presença na tua casa, está faltando a minha presença na tua família. É a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas tomando traxa preta, aquele remédio para dormir, quantos tipos de remédio, quantas pessoas sofrendo com depressão, na mente, o emocional da pessoa bombardeada. Aí vai lá no médico, vai no psicólogo, ele começa a passar receita não, você tem que tomar mais medicamento. Aí Jesus está dizendo assim: entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora. Está na hora de orar, está na hora de buscar, está na hora de falar com Ele e dizer: Jesus, o Senhor é o meu remédio, Jesus, o Senhor é a minha esperança. O dia que eu estava dentro daquele quarto, tomando aqueles remédios, eu olhei e falei: a partir de hoje eu não vou mais tomar esse remédio. A partir de hoje, Jesus Cristo é o meu remédio. Olhei para minha mãe e disse: a partir de hoje eu não tomo mais esse remédio. Eu entendi que Jesus Cristo, Ele é o nosso remédio. Oh meu Deus, quando eu olho para Jesus Cristo, Ele é tão real, Ele é tão verdadeiro, que Ele existe. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas crê. Nós temos que crer em Jesus Cristo, igreja. Nós temos que despertar. Nós temos que começar a buscar essa presença. Sabe o que me faz eu estar aqui? Sabe o que me faz eu congregar aqui? É a presença do Espírito Santo. O dia que a presença dele sair daqui, acabou a igreja, acabou o ministério de intercessão, acabou a banda Graça e Pai. O dia que a presença de Jesus não estiver mais, pode se declarar um homem fracassado, mas o dia que a presença dele estiver na tua vida, estiver na tua casa, estiver na tua família, estiver aqui dentro, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. O que nos faz vencedor é a presença dele, é a presença de Jesus. Meus irmãos, eu recebi a notícia muito triste. Cuidado, finaliza. Cuidado com esse jogo do triguinho, esse jogo do diabo. Você que está jogando triguinho, pare hoje. Não sei se aqui alguém joga esse jogo do demônio para lá. Pare. Olhe para cá, as crianças. Olhe para cá. Esse negócio de jogo do triguinho é sério, irmão. Perdi um colega esses dias por causa desse maldito jogo. Eu fiquei muito triste com essa notícia. O pastor falou aqui sobre o espírito de suicídio sobre a cidade. O pastor falou. Só que muitas das vezes, irmão, muitos não dão crédito, mas tem. Ele acabou tirando a própria vida dele. Cuidado, você que é pai, você que é mãe, cuidado com esse telefone que você dá para o seu filho, para sua filha. Cuidado. Talvez ele esteja lá no Free Fire,
Talvez esteja lá nesse jogo do triguinho, nesse jogo do diabo. Talvez está vendo esses jogos aí que o diabo está usando para bombardear a mente do teu filho ou da tua filha. Cuidado. Ele é artuço. Ele é artuço, irmão. Cuidado. Você que é pai, você que é mãe, olhe o telefone do teu filho. Verifique o telefone dele. Olhe o que ele está assistindo, o que ele está vendo. Porque isso é muito sério, meus irmãos. Nós temos que vigiar. Nós temos que estar atento. Eu nem sei porque eu estou falando isso, irmão. Mas esteja vigilante, esteja atento. E para mim finalizar, Deus deu uma visão muito forte para o pastor. E ele contou essa visão aqui em cima do altar, irmão. Sobre que a visão que ele falava sobre muitos irmãos na escuridão, ele tentando ajudar esses irmãos. Deus deu essa visão para ele. E eu estava sentado ali. Era a confirmação da palavra que Deus tinha me dado. Só que ele sozinho não vai conseguir alcançar esse povo. Talvez não é lá fora que Deus deu a visão, é dentro. Muitas das vezes, irmão, ser um pastor não é fácil. Você acha que ser pastor é fácil? Você acha que estar na frente da obra é fácil, irmão? Não é. Precisa de oração. Precisa muito de oração. Quantos irmãos e quantas irmãs, se Deus deu essa visão, porque está acontecendo. Precisa da oração da igreja. Talvez tenha irmão no nosso meio que está passando por uma opressão. Talvez tenha irmã no nosso meio que está passando por luta espiritual, por guerra espiritual. Talvez tenha irmão que está pensando em se matar. Se Deus deu essa visão, não foi à toa. Vamos orar, vamos interceder, vamos clamar, vamos ajudar uns aos outros, vamos orar um pelos outros. Nós somos a igreja de Cristo. Irmão, não pode lutar sozinho. A guerra do irmão é a nossa guerra. A luta do irmão é a nossa luta. Vamos entrar na oração um pelos outros. Vamos orar. Vamos clamar um pelos outros. Vamos interceder um pelos outros. Nós somos a igreja de Cristo. E assim eu finalizo, porque o meu tempo já se foi. Amém. Deus abençoe. Vou finalizar porque meu tempo já se foi. O irmão Grey falou até para mim, o tempo ficou curto. Falei para ele, tem problema não, meu irmão. Deus sabe como trabalhar. E eu até passei 2 minutos, irmão. Que Deus abençoe.